Olá, turminha! Vamos pegar o livro de Geografia nas páginas 66 até a 73 para correção das nossas atividades, certo? O vídeo foi o processo de urbanização no Brasil. E aí eu pedi para que vocês dessem uma olhada no gráfico, não foi? Então, aqui pergunta assim, tem o gráfico, pedi para vocês darem uma olhada e fala o que o gráfico mostra. Então, vocês vão colocar, o gráfico mostra a evolução da população rural e da população urbana no Brasil de 1940 a 2015, correto? A população rural aumentou ou diminuiu de 1940 a 2015 e a população urbana? Vocês vão responder que de 1940 a 2015 a população rural diminuiu e a população urbana aumentou. Lembra que eu expliquei? Com a industrialização, as pessoas deixaram a zona rural e vieram para a cidade, onde as cidades também estavam crescendo, com certeza cresceram juntos, né? Então, de 1940 a 2015, a população rural diminuiu e a população urbana aumentou. 3. Em que período a população urbana se tornou maior que a população rural? A população urbana ultrapassou a população rural no período de 1960 a 1970. Novamente, a população urbana ultrapassou a população rural no período de 1960 a 1970, ok? E na página 67... Brasil, população rural e população urbana. A legenda laranja, vocês vão colocar, lógico, que é a população urbana, porque se ela aumentou, aqui no gráfico de pizza, ele é o maior. Então, essa é a população, 85% é a população urbana, 15% é a população rural. As duas perguntas, a 5 e a 6, é uma resposta pessoal. Espero que vocês peguem o caderninho de vocês e façam, coloque página 67 no caderno de geografia, questão 5 e 6, e respondam porque é uma resposta pessoal, certo? Aí nós passamos para a página 72 para respondermos a 73. Aqui fala da expansão da cafeicultura. Lembra que eu falei para vocês que na região sudeste foi o café, uma planta originária da África, que foi trazido para o Brasil há cerca de 250 anos atrás. Os índios não conheciam café, certo? Até 1850, a produção comercial de café ocorria em partes dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, os maiores plantadores de café, porque naquele tempo, assim que o café chegou aqui no Brasil, o café era muito caro. Não era todo mundo que podia tomar uma xícarazinha de café. E o açúcar também não ficava atrás, porque aqui não tinha açúcar, não tinha o café. Então, foi tudo trago por eles e eles cobravam muito caro. E como as nossas terras são boas para o plantio, eles plantavam muito. Então, o melhor café era mandado para fora do país. E até hoje ainda acontece com muitas coisas, né? Então, entre 1850 e 1950, o cultivo de café se expandiu
para outras partes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de partes do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, o café passou a outras pessoas plantarem também, e vocês sabem que quando muita gente vende uma mesma mercadoria, ela tem que ter preço acessível, né? Então, o que tiver o melhor preço é o que vende mais. A partir de 1950, a cafeicultura expandiu-se para as terras que hoje formam o Mato Grosso do Sul, partes de Goiás e outras partes de Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, certo? E aí vem a primeira pergunta: de que se trata o texto? O texto se trata dos lugares onde a cafeicultura se expandiu ao longo do tempo no Brasil. Então, o texto trata dos lugares por onde a cafeicultura se expandiu ao longo do tempo no Brasil, não é verdade? E aí, na página 73, temos: quais expressões utilizadas no texto marcam a passagem do tempo? Olha só, as expressões utilizadas no texto que marcam a passagem do tempo são: até 1850, entre 1850 e 1950, a partir de 1950. Complete as frases de acordo com o texto. A expansão da cafeicultura até 1950. Aí vocês vão colocar aqui até 1950 a produção comercial de café corria em partes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Entre 1850 e 1950, o cultivo de café se expandiu para outras partes dos estados de Rio de Janeiro e de São Paulo, além de partes do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. A partir de 1950, a expansão da cafeicultura atingiu outros estados, certo? 4. Observe as imagens da cidade de São Paulo ao longo do tempo. Vocês vão ver como ela foi se modificando. Antigamente, vocês vão colocar São Paulo em 1887. Então, a primeira imagem é São Paulo em 1887. Com o decorrer do tempo, aí vocês vão colocar São Paulo em 1930. Atualmente, vocês vão colocar São Paulo em 2017, certo? Então, dá para perceber a mudança, né, que ocorreu nessas 3 etapas na construção de São Paulo. Hoje é impossível a gente ver algum animal andando solto em São Paulo, pela quantidade de prédios, de indústrias, de cidades. Então, ela se expandiu muito. Não tem mais como os animais andarem por lá. Aí, na 4, agora escreva um texto sobre o crescimento da cidade de São Paulo ao longo do tempo. A letra A, né? Ainda na 4.
E na letra B, lembre-se de dar um título para o seu texto. Então, vocês vão escrever um texto, como aconteceu, como surgiu o crescimento da cidade de São Paulo. Tá tudo lá no texto, nós já conversamos sobre isso. Vocês podem, antes de iniciar a atividade, vocês podem observar com atenção a sequência de imagens e as mudanças ocorridas na paisagem, ou seja, estilo e tamanho das construções aérea ocupada e outras coisas mais. Também seria interessante vocês escreverem um parágrafo inicial para introduzir o texto. Isso é muito importante. E esse parágrafo poderá ser, por exemplo, vocês sintetizar a ideia central de que a cidade de São Paulo cresceu muito a partir do ciclo do café. Então, esse primeiro parágrafo, é legal que vocês façam isso. Aí depois vocês colocam um parágrafo final, expondo algumas consequências do grande crescimento da cidade. Vocês podem usar marcadores de texto no livro para ir riscando e pode até marcar o texto no caderninho de vocês. E após a produção, acho que a gente só vai poder compartilhar quando retornarmos para nossa sala. E eu creio em Deus, que não vai demorar, certo? Então, na próxima aula eu corrijo de história. Então, resolvam as atividades, cuidem dos livros de vocês, dos cadernos de vocês, não esqueçam da rotina de estudo. Vocês precisam estudar todos os dias, principalmente agora que nós não estamos juntinhos, para tirar nossas dúvidas, certo? Então, criem aquela rotina de todo dia vocês estudarem. Não esperem só pelo plantão de dúvidas para a gente resolver a nossa atividade ou estudar ou pegar nos livros, porque não vai dar tempo. Quando a gente retornar, vocês voltarão para a sala cheios de dúvidas. Então, eu sei que a gente vai conseguir tudo isso, mas não deixem de criar a rotina de estudo de vocês, certo? Estou contando com cada um de vocês para o nosso retorno. Um abraço, um beijo e estudem.